você chegou no nível que, tipo assim, você é muito famosa na internet. Você é uma pessoa que chegou no nível absurdo. O que, por exemplo, eu já vi notícias suas que eu olhava assim e falava assim, nossa, que bosta das fofocas. Isso hoje em dia tira a sua paz, porque eu já vi notícias suas realmente que eu falava, que bosta, pra que eles estão fazendo isso? Coitada, como que deve estar a cabeça dela, ou do Fred, ou pô, como que deve ser essas notícias pro artista em si? Que você... Gente, não é fácil, vocês passam por isso também, sabe? Não é fácil. E quanto mais exposição você tem, mais aumenta tudo, aumenta galera que te ama, aumenta hater, tudo aumenta, né? Não tem como aumentar só um lado, quem dera. Então aumenta tudo, então você tem que colocar na balança, tipo, ok, esse lado aqui piorou, mas eu tenho isso. É mudar a sua ótica, assim, sabe? Mirar onde você quer olhar, mas não quer dizer que isso não te incomode, isso aqui dói, óbvio que dói. Mas dói um dia, no dia seguinte fala, ai gente, vou trabalhar, sabe? E vou vender minhas boquinhas e ficar, é isso que tem que fazer. Mas você aprendeu isso com o tempo? Com o tempo. Evoluiu muito. São 10 anos fazendo isso. Então, assim, hoje eu consigo lidar com isso, com essa clareza, entendeu? Antes não, antes eu falava, nossa, é pessoal, é só comigo. Nossa, o povo me odeia. Eu fui uma das primeiras canceladas desse Brasil, né? Eu falei, nossa, mas o povo me odeia, não é possível. Nossa, será que eu sou uma pessoa boa? Eu ficava me perguntando, será que eu sou ruim, gente? Eu não sei. Mas aí a gente tem que... aí uma época, uma terapeuta me ajudou muito, que ela era uma terapeuta que estudava, ela estava curiosa com isso, ela estava estudando a vida dos influenciadores no Brasil. Porque o público é muito aguerrido, né? Pro bom e pro ruim. A gente tem um público muito massa, que bota a gente lá em cima. Mas também tem como tudo aumenta, né? Também tem a parte que é difícil. E aí ela me explicava, ela me explicava umas viagens muito, muito boas de ouvir, assim, que me tranquilizava, do tipo, nem sempre é sobre você. Às vezes a pessoa tá ali, tá na internet, tá sem ambição, tá sem algum tipo de realização. Ela tá mal, cara. E aí ela vê você realizada, fazendo... E qualquer falhinha que você der, ela vai descontar em você. Fala, como que eu tô aqui e você fazendo merda tá aí? Tipo, ó o pensamento de uma outra pessoa que, se eu não perguntasse pra minha psicóloga, jamais iria imaginar. Acho que a pessoa age assim, tipo, não, eu vou esfregar na cara dela que a vida dela não é perfeita do jeito que ela acha. Exatamente. E são comportamentos, a gente lida com pessoas e é meio sem regra na internet. Então não tem... Tipo, pessoalmente você não pode falar o que você quer, porque você vai ter uma reação da pessoa. Alguma reação você vai ter. Mas então... A internet não tem, né? Eu e o Mítico que tá aqui muitas horas, todos os dias, chega um momento que eu falo o que eu quero também. Como assim? Às vezes chega um momento que eu quero falar. Tipo assim, eu tô vendo uma coisa acontecer, eu falo, mano, chega. E aí eu solto os cachorros. Aí eu apanho um pouco por isso, mas aí com o tempo passa e mostra, tipo assim, ó. Falei pra você, mano. Tudo que eu falei ali não é verdade. Aí eu falo assim, puta, mas se eu tivesse mais calmo, não tinha falado. Mas às vezes é do ser humano também. Tem que deixar falar, mano. Eu acho que isso é corajoso. Eu aprendi a ter isso no meio do caminho. Lembra que eu falei que queria me moldar o que as pessoas gostavam? Porque eu falava, gente, meu público me botou até aqui, então tem que dar pra eles o que eles querem. Sim. Só que eu comecei com 16 e virei uma mulher. Como é que você transita, tipo, como é que você faz essa transição? Sendo famosa e sem mudar. Então eu começava a mudar a voz, sei lá, cabelo, tatuar. Minha primeira tatuagem foi essa daqui. Então você imagina, tipo, meio braço. E as pessoas ficavam tipo, meu Deus, tá louca. Não, essa aí tem que se tratar. E eu só tava afim de me tatuar. Entendeu? Então chega uma hora que quando você passa por tudo isso, você fala, mano, a minha autenticidade, eu vou ter coragem de viver os dois lados. Porque eu já tive o lado mais certinha. Eu era toda ruivinha, bonitinha, toda... Hoje, aparentemente, não tô tão diferente. Mas... Porque eu tenho várias facetas, são várias Biancas. Mas numa época eu era toda bonitinha, toda nanana. E aí eu chutei o balde uma hora. Falei, não, isso não sou eu, gente. Que adianta? Eu tô agradando, mas eu não sou feliz. É isso que você falou. Tipo, tem uma hora que a gente tem que falar o que a gente tá a fim de falar, mas com responsabilidade. Sim. Isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu venho aprendendo e que a gente vem aprendendo. Porque é muito difícil a gente lidar com isso. Tipo, eu sou uma pessoa que... Qual é o problema de eu estar aqui e falar o que eu quero falar e tudo mais? A gente tem que ter noção que se a gente influencia milhões de pessoas, não é à toa. A gente tem que ter uma responsabilidade em cima disso. Total. Sim. Então, a gente como influenciador, às vezes eu entro numa roda assim, de amigos, sei lá, empresários e tal. E aí a gente fala muito sobre isso, sabe? Sobre a importância, sobre a consciência de uma pessoa que tá na internet. Porque a gente não é mais um bando de idiota que tá aí falando coisa. A gente não é, entendeu? A gente tem que ter consciência do que a gente tá falando, porque se a gente não tiver, aí é burrice. Porque não tem mais ninguém tapado na internet, entendeu? Não tem mais... Eu passei por isso. A informação bate na nossa cara toda hora, né? E assim, mas se aconteceu, aí você tem que ter a sua humildade quando você fala alguma coisa, ou quando você... Enfim, quando você sabe quando você faz alguma coisa que maltrata alguma outra pessoa, tem gente que... Eu, no Big Brother, eu passei por isso com o feminismo. E hoje, gente...
o que isso mudou na minha cabeça, às vezes não só em lugar público, mas entre os meus amigos, assim. A gente conversa, a gente fala, tá, mas e aí? O que você aprendeu com isso? E tal coisa. E não sei o que lá. Só que isso não tem que ficar só numa roda. Isso tem que vir a público. Entendeu? Hoje em dia não dá mais pra gente falar alguma coisa que magoou alguém e falar assim, ah, tá tudo bem. A gente tem que ter muita, muita, muita responsabilidade. Tem. E são coisas que hoje eu bato no peito. Tipo, eu tô falando aqui, eu tô falando da minha vida. Mas qualquer coisa que eu falar, se ferir alguém, eu vou lá, eu me retrato, eu me peço desculpa, eu aprendo. Essa foi a minha história no Big Brother, entendeu?